Carlos Spurgeon, o príncipe dos pregadores, 1834-1892. No período da Inquisição, na Espanha, sob o reinado do imperador Carlos V, milhares de crentes foram queimados em praça pública ou enterrados vivos. O filho de Carlos V, Filipe II, em 1567, levou a perseguição aos Países Baixos, declarando que, ainda que lhe custasse 1000 vezes a sua própria vida, limparia todo o seu domínio do protestantismo. Antes da sua morte, gabava-se de ter mandado ao carrasco pelo menos 18.000 hereges. Ao começar esse reinado de terror nos Países Baixos, muitos milhares de crentes fugiram para a Inglaterra. Entre os que escaparam do concílio de sangue, encontrava-se a família Spurgeon. Na Inglaterra, contudo, o povo de Deus não estava completamente livre da perseguição, passando a maior parte do tempo sentado, por se achar fraco demais para se deitar. Os bisavós de Carlos eram crentes fervorosos e criaram os filhos na admoestação do Senhor. Seu avô paterno, depois de quase 50 anos de pastorado no mesmo lugar, podia dizer: "Não passei nem uma hora triste com a minha igreja depois que assumi o cargo de pastor." O pai de Carlos, Tiago Spurgeon, era o amado pastor de Stambourne. Carlos, quando ainda criança, interessava-se pela leitura de O Peregrino, pela história dos mártires e por diversas obras de teologia. É impossível calcular a influência dessas obras sobre a sua vida. O que era precoce nas coisas espirituais vê-se no acontecimento que passamos a relatar. Com apenas 5 anos de idade, Carlos percebeu profundamente o cuidado do avô com relação ao procedimento de um dos membros da igreja, mais conhecido como Velho Rhodes. Certo dia, encontrando Rhodes em companhia de outros fumando e bebendo cerveja, a criança dirigiu-se a ele dizendo: "Que fazes aqui, Elias?" O velho Rhodes, arrependido, contou então ao seu pastor como a princípio se irou com o pequeno Carlos, mas por fim sentiu-se quebrantado. Desde aquele dia, o velho Rhodes andou sempre perto do Salvador. Quando ainda em tenra idade, Carlos foi por Deus convencido do pecado. Durante alguns anos, sentia-se uma criatura sem esperança e sem conforto. Visitava locais de culto uns após outros, sem, no entanto, conseguir saber como podia livrar-se do pecado. Então, aos 15 anos de idade, aumentou nele o desejo de ser salvo. E aumentou de tal forma que passou 6 meses agonizando em oração. Nesse tempo, assistiu a um culto numa igreja em que o pregador não pudera comparecer por causa de uma grande tempestade de neve. Na ausência do pastor, um sapateiro se levantou para pregar às poucas pessoas presentes e leu este texto: "Olhai para mim e sede salvos, todos os confins da terra." Isaías, capítulo 45, versículo 22. O sapateiro, inexperiente na arte de pregar, só fazia repetir a passagem e dizer: "Não vos é necessário levantar um pé, nem um dedo. Não vos é necessário estudar no colégio para saber olhar, nem contribuir com 1000 libras. Olhai para mim, não para vós mesmos. Não há conforto em vós. Olhai para mim, suando grandes gotas de sangue. Olhai para mim, pendurado na cruz. Olhai para mim, morto e sepultado. Olhai para mim, ressuscitado. Olhai para mim à direita de Deus." Em seguida, fitando os olhos em Carlos, disse: "Moço, tu pareces ser miserável. Serás infeliz na vida e na morte, se não obedeceres." Então, gritou ainda mais: "Moço, olha para Jesus. Olha agora." O rapaz olhou e continuou a olhar até que, por fim, um gozo indizível entrou na sua alma. O recém-salvo, ao perceber as constantes investidas do maligno, foi tomado pela aspiração de fazer todo o possível para receber o poder divino e, assim, frustrar a obra do inimigo do bem. Spurgeon, por exemplo, aproveitava todas as oportunidades para distribuir folhetos. Também entregava-se de todo o coração a ensinar na escola dominical, onde alcançou de início o amor dos alunos e, por intermédio destes, a presença dos pais na escola. Com a idade de 16 anos, começou a pregar.
Acerca desse fato, declarou: "Quantas vezes me foi concedido o privilégio de pregar na cozinha da casa de um agricultor ou num celeiro? Alguns meses depois de pregar seu primeiro sermão, foi chamado a pastorear a igreja em Waterbeach. Ao fim de 2 anos, essa igreja de 40 membros passou a ter 100. Como o jovem pregador tinha o desejo de aperfeiçoar-se, o diretor de uma escola superior, de visita à cidade na ocasião, marcou 1 hora para tratar com ele acerca desse assunto. A criada que recebeu Carlos, porém, descuidou-se e acabou não chamando o professor, que saiu sem saber o que o moço esperava. Mais tarde, já na rua, Carlos, um tanto triste, ouviu uma voz dizer-lhe: "Buscas grandes coisas para ti? Não as busques." Foi então, ali mesmo, que abandonou a ideia de estudar naquele colégio, convencido de que Deus o dirigia para outras coisas. Não se deve concluir, contudo, que Carlos Spurgeon tenha desistido de se educar. Depois disso, ele aproveitou todos os momentos livres para estudar. Disse que alcançou fama de ser um dos homens mais instruídos de seu tempo. Spurgeon havia ministrado em Waterbeach apenas durante 2 anos, quando foi chamado a pregar na Park Street Chapel, em Londres. O local era inconveniente para os cultos e o templo, que tinha assentos para 1.200 pessoas, era demasiado grande para a plateia. No entanto, havia ali um grupo de fiéis que nunca cessou de rogar a Deus por um glorioso avivamento. Esse fato é assim registrado nas palavras do próprio Spurgeon. No início, eu pregava somente a um punhado de ouvintes. Contudo, não me esqueço da insistência das suas orações. Às vezes, parecia que rogavam até verem realmente a presença do anjo do concerto, Cristo, querendo abençoá-los. Mais de uma vez nos admiramos com a solenidade das orações até alcançarmos quietude, enquanto o poder do Senhor nos sobrevinha. Assim desceu a bênção, a casa se encheu de ouvintes e foram salvas dezenas de almas. Sob o ministério desse moço de 19 anos, a concorrência aumentou em poucos meses a ponto de o prédio não mais comportar as multidões. Centenas de ouvintes permaneciam na rua para aproveitar as migalhas que caíam do banquete que havia dentro da casa. Ficou resolvido que a Park Street Chapel seria reformada. Durante o tempo da obra, os cultos eram realizados em Exeter Hall, prédio com assentos para 4.500 pessoas. Ali, em menos de 2 meses, a assistência era tão numerosa que as ruas, durante os cultos, se tornavam intransitáveis. Quando voltaram para a Chapel, o problema, em vez de ter sido resolvido, ficou maior. 3.000 pessoas ocupavam o espaço preparado para 1.500. O dinheiro gasto, que alcançou uma elevada soma, fora desperdiçado. Tornou-se necessário voltar para o Exeter Hall, mas nem este auditório comportava mais o público presente. A igreja, então, tomou uma atitude espetacular. Alugou o Surrey Music Hall, o prédio mais amplo, imponente e magnífico de Londres, construído para diversões públicas. As notícias de que os cultos haviam passado do Exeter Hall para o Surrey Music Hall eletrificaram toda a cidade de Londres. O culto inaugural foi anunciado para a noite de 19 de outubro de 1856. Na tarde do dia marcado, milhares de pessoas para lá se dirigiram para achar assento. Quando por fim o culto começou, o prédio no qual cabiam 12.000 pessoas estava superlotado e havia mais 10.000 fora que não puderam entrar. No primeiro culto no Surrey Music Hall, notaram-se vestígios da perseguição que Spurgeon teria de encarar. Após a leitura das Escrituras, os inimigos da obra de Deus se levantaram, gritando: "Fogo! Fogo!" Apesar de todos os esforços de Spurgeon e de outros crentes, a grande massa de gente alvoroçou-se e movimentou-se em pânico, de tal modo que 7 pessoas morreram e 28 ficaram gravemente feridas. Depois que tudo serenou, acharam-se espalhados em toda a parte do prédio roupas de homens e senhoras, chapéus, mangas de vestidos, sapatos, pernas de calças, mangas e paletós, chales, etc. Objetos esses
que as milhares de pessoas aflitas deixaram, na luta para escapar do prédio. Spurgeon comportou-se com a maior calma durante todo o tempo da indescritível catástrofe, mas depois passou dias prostrado, sofrendo em consequência do tremendo choque. As notícias sobre as trágicas ocorrências durante o primeiro culto no Surrey Music Hall concorreram para aumentar o interesse pelos cultos, em vez de prejudicarem a obra. De um dia para outro, Spurgeon, o herói do sul de Londres, tornou-se um vulto de projeção mundial. Aceitou convites para pregar em cidades da Inglaterra, Escócia, Irlanda, Gales, Holanda e França. Pregava ao ar livre e nos maiores edifícios, em média 8 a 12 vezes por semana. Nesse tempo, quando ainda moço, revelou como conseguia entender nas Escrituras os textos difíceis, isto é, simplesmente pedia a Deus: Ó Senhor, mostra-me o sentido deste trecho. E acrescentou: é maravilhoso como o texto, duro como a pederneira, emite faíscas quando batido com o aço da oração. Quando mais velho, disse: orar acerca das Escrituras é como pisar uvas no lagar, trilhar trigo na eira ou extrair ouro do minério. Acerca da vida familiar, Susana, a esposa de Spurgeon, assim escreveu: